Polêmica. Justiça autoriza que rádios sejam cobradas por transmissões de jogos no Brasil. Decisão inédita. Esse é o nosso assunto a partir de agora. Pois é, pessoal, mas antes vou pedir o seu apoio, se inscreve, ativa o sininho, solta o like aí, porque é muito importante para o nosso canal, tá certo? Dá o joinha. Vocês sabem que aqui o rádio tem voz e tem vez. Então a gente precisa do apoio de vocês para a gente continuar mantendo esse espaço e que o YouTube aqui possa divulgar o nosso conteúdo. Então solta o like aí, porque é muito importante. Bom, vamos falar dessa decisão polêmica que envolve um dos clubes do Campeonato Brasileiro, jogos da elite do nosso futebol. Estou falando do Atlético Paranaense, que neste fim de semana, gente, emitiu um comunicado público nas redes sociais falando a respeito de uma decisão favorável ao clube na 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, onde permite ao Furacão cobrar de rádios para que exibam os jogos do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que o direito de transmissão, o direito de arena, já existe para veículos que transmitem em vídeo, não é? Casos de televisão aberta por assinatura e também streaming, internet, mas no rádio não, no rádio é liberado. No rádio, há sim a cobrança em jogos da FIFA, né? Copa do Mundo, por exemplo, mas vamos aí comentar a respeito desse caso envolvendo o Atlético Paranaense. Nota do Atlético Paranaense no último fim de semana, onde informa o clube, abre aspas, Atlético obtém decisão favorável à cobrança das transmissões radiofônicas, em julgamento histórico e disruptivo para o futebol brasileiro. O Clube Atlético Paranaense, na última terça-feira, 25 de julho, obteve decisão inédita proferida pela 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, a qual reconheceu o legítimo direito do CAP de cobrar das emissoras de rádio pela transmissão de suas partidas de futebol. Trata-se de um caso pioneiro, defendido isoladamente pelo CAP há mais de 15 anos, que traz inovação e adequação a uma realidade que já é praticada nos maiores centros do futebol mundial, inclusive pela FIFA nas Copas do Mundo. O futebol encareceu e a tecnologia dos meios de comunicação e a sua acessibilidade evoluíram. Com essa decisão, o CAP estabelece um tratamento justo e equilibrado em termos econômicos ao direito de arena, explorado pelas rádios em suas transmissões, e atribui devida contrapartida ao clube e seus jogadores, protagonistas do espetáculo desportivo. Importante destacar que a posição do CAP e a decisão judicial emanada não atingem de nenhuma maneira o livre exercício do direito de imprensa e acesso à informação, na medida em que fica resguardado o direito de todas as rádios ao flagrante de espetáculo, legalmente previsto na Lei Pelé e na Lei Geral do Esporte. O Atlético afirma compromisso em ofertar ao mercado radiofônico um modelo atrativo e compatível ao negócio que certamente valorizará este importante produto ao futebol brasileiro. Bom, só para a gente arredondar aqui a informação, não há cobrança no Brasil de transmissões locais, de transmissões nacionais de emissoras de rádio. Não há a cobrança. Por mais que essas emissoras de rádio façam propagandas, tenham toda uma estratégia comercial, não há nenhum tipo de cobrança por conta de uma lei que foi criada nos anos 70. Então, não há esse tipo de cobrança. E assim vem sendo até os dias atuais. A gente tem visto muito comentário a respeito de televisão e streaming, mas de rádio é a primeira vez que a gente coloca aí na polêmica central dessa história. E o Atlético cita a questão da FIFA que eu mencionei aqui com vocês. Essa decisão do Atlético, gente, ela gerou uma resposta imediata da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, que também emitiu um comunicado público em suas redes sociais, dizendo que vai recorrer desta decisão que não é definitiva. Ou seja, o Atlético ainda pode ser derrotado e a ABERT pode conquistar o direito de voltar a uma espécie de normalidade do que tem sido cobrado e do que tem sido realizado com as rádios no Brasil em transmissões esportivas. Vamos lá, ó.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta esclarece que, desde 2008, o Clube Atlético Paranaense tem buscado, de forma sistemática, alterar o entendimento legal e consolidado para cobrar das emissoras de rádio pela transmissão dos jogos do clube. No último dia 25, em sessão de julgamento de ação judicial que trata sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Paraná, por meio da maioria dos desembargadores da 7ª Câmara Civil, acolheu um novo recurso do Clube Atlético Paranaense e, de forma singular, modificou seu posicionamento para permitir a referida cobrança. Importante lembrar que a primeira partida de futebol foi integralmente transmitida pela Rádio Educadora Paulista, pioneira de São Paulo, em 1931, com narração de Nicolau Tuma, conhecido como Speak Metralhadora e criador da locução esportiva no rádio brasileiro. Trata-se, portanto, de um direito social conquistado pelo cidadão brasileiro desde os primórdios do rádio, permitindo que as emissoras tenham acesso gratuito ao estádio para a transmissão livre e aberta a todos os ouvintes do esporte, principalmente a população de baixa renda. A legislação esportiva, por sua vez, desde 1973, consagrou essa conquista ao prever que a cobrança para a transmissão de jogos se aplicará apenas para a captação de imagens do evento, mas jamais para a sua locução, por se tratar de uma criação intelectual do narrador esportivo. Para a ABERT e demais associações estaduais de radiodifusão, que representam mais de 5.000 rádios no país, a decisão da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná afronta diretamente a legislação brasileira e a boa-fé objetiva que sempre norteou a relação entre clubes e emissoras de rádio. Bom, primeiramente, gente, já emitindo aqui a nossa opinião e querendo ouvir a opinião de vocês. Não é uma decisão simpática, claro que não é, especialmente porque é uma decisão que atinge diretamente o torcedor de baixa renda, como bem disse aí a nota da ABERT. Não é? A gente vê cada vez mais o futebol sendo um produto elitizado, muito parecido com o que já acontece com o vôlei nos últimos anos. Não é? E esse processo parece que ele se consolidou, né? Eu digo parece, mas é um fato notório que assim aconteceu, apenas um recurso de palavra. Ele se consolidou durante a Copa do Mundo de 2014, quando vieram estas arenas. O Atlético Paranaense foi um dos clubes que acabou agraciado por essas arenas e que o negócio fica caro. Ou seja, o torcedor raiz, o torcedor de baixa renda, para ele pagar o ingresso a partir de 50, 70, 80, 100 reais, e temos ingressos mais caros que isso, ficou muito caro. O streaming, por sua vez, você tem que comprar diversos pacotes, porque o Campeonato Carioca, por exemplo, ele está na Band, na TV aberta, mas chega o Brasileirão, ele está na TV paga, no Globoplay, no Premiere, ou então no Sport TV, ou então vem a Libertadores, que está na Paramount, está na ESPN. Enfim, são muitos pacotes de streaming. Copa do Brasil também tem Prime Video. São muitos pacotes a serem pagos. Não sai barato pagar estádio, não sai barato pagar esse conteúdo de streaming. Ou seja, o rádio ele acaba sendo uma opção gratuita para esse torcedor, não é? O que é importante para que a sociedade como um todo possa participar também do direito à informação ligada às transmissões de futebol, que é uma paixão nacional. Entretanto, a gente também precisa pesar algumas coisas aqui que não dá só para passar a mão na cabeça das rádios e falar a lei diz isso desde 70 e por isso tem que ser assim. Não concordo muito também com essa visão que é meio limitada, porque a gente vai crescendo, vai evoluindo, as coisas vão mudando. Temos que entender também, e aí fazer uma espécie de advogado do diabo, que muitas rádios, primeiro, não vêm fazendo um trabalho de qualidade em relação a transmissões esportivas. Muitos tubos, repórteres não viajam, não há uma qualidade do que a gente via, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, não é? Quando havia muito trabalho de setorista, por exemplo. E outra coisa, né? Essas rádios que fazem esse trabalho, elas têm algumas
uma cartela imensa de patrocinadores. Às vezes, uma cartela de 10 anunciantes repetidas à exaustão. Porque quando você vai ver, o narrador já está na hora de gritar o gol. Não é? Ou seja, essas emissoras faturam também em cima dos clubes. Não é? Sem contar alguns clubes particulares, como até o próprio caso do Atlético, não é? Dá toda uma estrutura de cabine de transmissão para que essas emissoras possam trabalhar. Né? Então, eu acho que os clubes e as rádios talvez precisam sentar e reentender esse novo modelo que hoje não tem só dial, tem YouTube, tem imagem, tem rádio que usa imagem de torcida em estádio. A gente sabe que isso ainda acontece, de virar a câmerazinha para narrador, depois vira para torcedor. Então, eu acho que vale o debate, vale sentar e entender, olha, vocês têm muitos anunciantes, vocês hoje usam o YouTube também, que é uma plataforma visual, vocês gravam aqui no estádio. Né? Como é que vocês podem contribuir com isso? O que a gente pode sentar e resolver como negócio entre rádios e clubes? Né? Eu acho que tem que sentar e entender um pouco dessa nova dinâmica, porque a gente avança com o tempo, com a tecnologia, e tem que pensar sobre isso. Né? E a questão que eu falei, e aí eu até separei, gente, um tweet muito interessante do Gabriel Andreso, ele é narrador. Eu não conheço o trabalho do Gabriel, mas eu vi a repercussão do tweet dele nesse fim de semana. Acho que vale a gente comentar. Vamos ler o que ele escreveu aí, ó. Abre aspas. Muita gente reclama porque o streaming canal de YouTube tem mais espaço que repórteres de rádio em coletivas pós jogos de futebol, que é um absurdo e coisa e tal. Eu costumava concordar com isso, inclusive debochadamente, né, citando debochadamente o Flazoeiro, mas isso acabou na última madrugada. É uma postagem extensa, vou resumir por quê. Porque nós tivemos o caso Pedro nesse final de semana, que foi agredido pelo preparador físico do Flamengo, o Pablo Fernandes. Vocês viram essa repercussão nas redes sociais. E o Gabriel questiona no Twitter dele a cobertura que as rádios, que já têm uma programação morta no fim de semana, as rádios que fazem programação esportiva sequer estavam ali atentas a esta cobertura do pós-jogo ali do Flamengo. Enquanto o Flazoeiro estava lá na porta da delegacia, onde teve BO, teve corpo de delito, teve tudo isso fazendo a cobertura. Então, ele mudou a opinião dele por conta disso. Esse é um tweet que eu achei que me chamou muito a atenção, então estou colocando aqui para vocês. Eu vou colocar depois o tweet na íntegra aqui do Gabriel, vocês sigam ele, deem uma lida lá, porque é bem interessante. E eu acho que, de fato, tem que haver esse debate, que as rádios estão entregando hoje com muitos jogos tubados, não é? Você percebe nitidamente que o que é trazido hoje é praticamente uma repercussão dos sites que estes, sim, têm conseguido fazer o que o rádio fez no passado. Então, eu acho que vale, sim, esse debate. Acho que é uma decisão antipática do Atlético Paranaense, mas é aquilo, a justiça está aí para ser usada e decisão judicial tem que ser cumprida. É uma decisão antipática. Eu, particularmente, apesar dos pesares, ainda acho que foi uma decisão muito forte, porque ela prejudica o torcedor de baixa renda, que é a ampla maioria da sociedade, e isso me preocupa muito. Mas eu acho que tem que haver um debate para entender esse sistema em que as rádios estão aí lucrando bastante com anunciantes, não fazendo ali, em alguns casos, um serviço de qualidade e, paralelamente, não pagam nada por isso. Então, acho que tem que sentar e tem que entender esses novos tempos, porque a gente tem visto aí tanta mudança, especialmente na televisão, por que não também discutir com rádio? Eu acho que vale, sim, ao menos aí o debate. E você, o que achou de tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante. Eu te conto no próximo conteúdo, tá certo? É polêmico, sei que vai dar polêmica. Quero ver os comentários de vocês. Até a próxima!